A aula de hoje é ausência. Tá? A ausência, primeira coisa, está capitulada lá no artigo 6º do Código Civil e também nos artigos de 22 a 39. Tá? Diz o artigo 6º na sua primeira parte: a existência da pessoa natural termina com a morte. Isso a gente já viu em sala de aula. Depois segue lá: presume-se esta quanto aos ausentes, no caso em que a lei autoriza a abertura da sucessão definitiva. Então ele está falando, é uma morte presumida com declaração de ausência. E será assim considerado ausente ou presumidamente morto, na verdade, quando abrir a sucessão definitiva. Mas o que é esse tal de ausente? Tá? Ausente, diz o artigo 22 do Código Civil, é a pessoa que desaparece de seu domicílio sem dar a notícia de seu paradeiro e sem deixar um representante ou procurador para administrar-lhe os bens. Tá? Essa é a redação do artigo. Então, alguém que desaparece, que não dá notícia, ninguém sabe aonde está, certo? E deixou patrimônio, deixou bens, e não está administrando o seu patrimônio, seja através de pessoa interposta, um procurador, um gestor de negócios, tá? E esses bens estão, então, guardados à sorte. Tá? É claro, façamos uma ressalva, aquele que deixa cônjuge, o cônjuge tem a administração do patrimônio do casal. Mas a depender do regime de bens, há bens particulares e que o cônjuge não tem o controle disso. E essa instabilidade de aonde se encontra a pessoa, cadê essa pessoa, há que ser resolvida. É preciso que seja dado conta do que fazer com esse patrimônio. E não há outra maneira, né, a não ser, então, buscar dar prosseguimento na vida, já que encontrar o ausente não foi possível. Então, o ausente é a pessoa, né, que sai pelo mundo, desaparece e não se tem notícias, não se sabe do seu paradeiro e não tem ninguém que ele deixou para administrar os seus bens. Bom, para que ocorra então a chamada sucessão definitiva e seja declarado morto ou ausente, tá, como morte presumida, esse processo se desenvolve em 3 fases. Então, assim como há no material de vocês podem perceber, a primeira fase é chamada da curadoria dos bens dos ausentes, a segunda da sucessão provisória e a terceira da sucessão definitiva. Cada fase com uma finalidade em específico. Na primeira fase, chamada curadoria dos bens dos ausentes, o que se pretende aqui, tá, não é declarar a morte de ninguém, é simplesmente cuidar dos bens dos ausentes. Já que não há um representante, alguém que o faça, é nomear, dentro daquilo que a lei prevê, alguém que possa cuidar deste patrimônio, para que não fique, não cause prejuízo e não venha a se perder esse patrimônio que existe. Então, para evitar a perda desse patrimônio, então, vamos procurar alguém para cuidar deste bem. Tá? Então, no caso, ali no artigo 22 do Código Civil, tá, ele é claro e diz assim: desaparecendo uma pessoa de seu domicílio, sem dela haver notícia, se não houver deixado o representante ou procurador a quem cabe administrar-lhe os bens, o juiz, a requerimento de qualquer interessado ou do Ministério Público, declarará a ausência e nomear-lhe-á curador. Tá? Nomear-lhe-á curador. Então, primeiro tem que os interessados, aí vamos ver quem são os interessados vão pedir para o juiz, está acontecendo isso aqui, fulano sumiu, desapareceu, escafedeu-se, então há esse patrimônio, que nós temos que cuidar desse patrimônio, então necessariamente precisa que se nomeie um curador para cuidar desse patrimônio. Mas quem são estes interessados aqui no caso? Diz o artigo 25 do Código Civil. O cônjuge do ausente, sempre que não esteja separado judicialmente de fato por mais de 2 anos, será o legítimo curador. Então ele pode ser curador, ele é interessado para pedir a curadoria dos bens. Porque o cônjuge, com o regime de bens ou não,
o cônjuge já administra em conjunto os bens do casal, porque dentre os deveres do casamento está lá a mútua assistência, que é um ajudar o outro. Então, é claro, está casado, continua cuidando dos bens do casal, não há por que ser outra pessoa. Depois, lá, na foto do cônjuge, a curadoria dos bens incumbe aos pais ou aos descendentes. Né? Nessa ordem, não havendo impedimento que os iniba de exercer o cargo. Não havendo impedimento, alguma causa que também pode algum desses não querer. Digamos que o pai do ausente não queira, dada a idade avançada, e prefira que o neto o faça, porque o neto já administra os seus próprios bens, tudo isso, etc. e tal. Então o neto já pode seguir na administração do seu patrimônio. Então, não há a necessidade dele. Entre os descendentes, os mais próximos precedem os mais remotos. Então, é claro, os filhos do ausente, em relação aos netos, têm preferência. Na foto de pessoas mencionadas, compete ao juiz a escolha do curador. Não tem cônjuge, não tem pais, não tem descendência, o juiz vai escolher alguém. Pode ser um irmão, um parente, mas o juiz vai escolher alguém que ele acredite, não é só pelo vínculo, pelo parentesco, mas pela capacidade de administração do patrimônio. O que o juiz levará em conta? A pessoa do curador e os tipos de patrimônio deixado, quais são os bens e etc. deixados ali pelo ausente. O curador terá os poderes da sua curadoria, os poderes da sua curadoria determinados pelo juiz. O artigo 24 diz que o juiz que nomear o curador fixar-lhe-á os poderes e obrigações, conforme circunstâncias observado no que for aplicável disposto aos tutores e curadores. Então, o juiz vai deixar bem claro o que pode ou não pode fazer o curador. E como ele deverá prestar contas. Como ele deverá fazer esse procedimento. Então, é o juiz que vai fixar isso. Isso vai depender de quem é o curador, qual é a complexidade do patrimônio deixado. Às vezes é um patrimônio fácil de administrar. São bens imóveis que estão alugados, outros é destinado à residência da família. Então, esses bens que estão alugados, a administração é fácil. Você pode contratar um terceiro para fazer isso, uma imobiliária e etc. Mas às vezes são bens mais complexos, é fazenda, não sei o que e etc. Precisa de uma pressão de conta um pouco mais acurada, mais trabalhada. Então, aqui fica a possibilidade, a questão de que seja feita de acordo com o juiz. Então, essa é a fase de curadoria. Desapareceu a pessoa, vamos nomear um curador, vamos nomear, então, um representante. Nessa fase também, os interessados, juntamente com o curador, vão fazer um levantamento chamado arrecadação dos bens do ausente, fazer um levantamento de que patrimônio que é esse, né? Faz um levantamento de que patrimônio que é esse para saber o que vai ser administrado. Esse procedimento é chamado de arrecadação dos bens dos ausentes, para poder saber qual que é esse patrimônio. Quando que termina essa fase de curadoria? Bom, pelo comparecimento do ausente. O ausente agora está presente, voltou. Então, cessa a curadoria. Não, acabou essa fase. Também cessa a curadoria pela certeza da morte do ausente. Eita, morreu o ausente, descobrimos, está morto, certidão de óbito, documento, tudo bonitinho, morreu. Aí cessa a curadoria, abre. A sucessão foi aberta, então só dá seguimento no inventário e partilha. Está resolvido. E também cessa a curadoria pela chamada sucessão provisória, que é a segunda fase do processo de ausência. Então, primeiro é a curadoria, depois vem a sucessão provisória. E aí se estende numa linha temporal tudo isso. Quando que há de ocorrer, então, a poder se dar início à sucessão provisória? Então, nós temos que ir lá para o artigo 26 do Código Civil, que diz: decorrido 1 ano da arrecadação dos bens do ausente, ou se ele deixou representante ou procurador, em se passando 3 anos, poderão os interessados requerer que se declare a ausência e se abra provisoriamente a sucessão. Então,
fez-se toda a arrecadação dos bens do ausente, tem um curador nomeado, começou a administração dos bens pelo curador, passado um ano dessa data, pode ser feito o pedido de abertura da sucessão provisória. Tá? Se acaso o ausente tinha deixado o procurador, e esse procurador não quis mais administrar, e aí deram entrada no processo de ausência, foi arrecadado, daí o prazo passa para 3 anos e não só um ano. Por que aumenta esse prazo se ele deixou o procurador? Porque às vezes justamente a intenção dele era ficar um bom tempo fora e deixou alguém para cuidar dos seus bens. E essa pessoa acabou dando para trás e desistindo. Então aumenta o prazo aí. A intenção deles às vezes era justamente dar uma desaparecida, pegar um período sabático, ficar longe da família, para poder depois voltar e tomar posse de tudo. Então, passado um ano, faz-se tudo isso. Mas quando que começa realmente a sucessão provisória? Quando que começa? Então, eu peço e ela já começou a sucessão provisória? E antes de falar quando começa, falar o que é sucessão? Sucessão é a capacidade de suceder no patrimônio. Então, há um patrimônio de uma pessoa e outra sucede na titularidade naquele patrimônio. Não, há um proprietário, depois um outro proprietário. Havia o autor da herança, o falecido, agora vai para o herdeiro. Isso é chamada sucessão. Por que provisória? Porque nesse período há uma provisoriedade. A pessoa ela é herdeira, mas não em definitivo. A lei vai guardar um período de provisoriedade para que, em retornando ao ausente, seja mais fácil resolver as coisas, dado que o período de tempo ainda foi curto, 1 ano e tal. Então faz-se o pedido de abertura de sucessão provisória, o juiz dá a sentença, e aí o artigo 28 diz o seguinte: a sentença que determinar a abertura da sucessão provisória só produzirá efeito 180 dias depois de publicada na imprensa. O que é publicada? Coloca no jornal de circulação. Hoje a imprensa é toda eletrônica, então você faz a publicação no site do Tribunal de Justiça, na parte de editais e etc. 180 dias depois de publicado, então é considerada aberta a sucessão provisória. Aberta a sucessão provisória, aí de acordo com as regras lá do direito das sucessões, e está na última parte, é o último livro do Código Civil, ele determina como é feito a sucessão definitiva, então a gente aplica a regra lá do direito das sucessões e como que é feito isso. Então eu tenho que olhar regime de bens, quem são os herdeiros necessários, legitimados, se tem testamento, se não tem e tal, para poder fazer o pagamento dos quinhões de acordo com as regras do direito sucessório, que está lá no Código Civil. A gente não entra nessa parte aqui agora que não compete isso. Só saber que vai ser feita a divisão, a partilha. Quem pode pedir a sucessão provisória? Bom, aqueles que podem pedir a abertura de um inventário, no artigo 27 coloca ali, para o efeito do artigo anterior, que é pedir a sucessão provisória, são interessados o cônjuge, os herdeiros presumidos, legítimos ou testamentários, os que tiverem sobre os bens do ausente direito dependente de sua morte, e os credores de obrigações vencidas e não pagas. Aqui pede. Por que o credor tem interesse aqui nesse sentido? Falou, ele quer receber logo, né? Tem uma dívida vencida, tem etc e tal, e quer receber isso aí. Porque no direito sucessório, para que os herdeiros alcancem os bens da herança, não só de fato, mas de direito, adquirem uma propriedade, antes de tudo tem que pagar as dívidas deixadas pelo falecido. Então aqui é a mesma regra. Tem que pagar as dívidas. Bom, como é que é a questão dos herdeiros aqui? Os herdeiros necessários são considerados herdeiros necessários descendentes, ascendentes e cônjuge. Tudo em linha reta. Descendentes são filhos, netos, bisnetos. Ascendentes, pais, avós, bisavós. Cônjuge. E aqui, quando eu digo cônjuge, cônjuge ou companheiro. Casado ou em união estável. Para os efeitos da lei é a mesma coisa. Estes são considerados herdeiros necessários.
estes herdeiros, eles já recebem os bens. Né? Eles recebem os bens e podem livremente utilizar. Não podem vender, mas podem usar. Os frutos produzidos por estes bens serão destinados aos herdeiros. Digamos que um dos herdeiros recebeu um imóvel e colocou para alugar esse imóvel. Os aluguéis desse imóvel são considerados frutos. Frutos. Ele usará desses aluguéis como quiser. Se quiser investir, se quiser gastar, se quiser pagar a conta, como quiser. Então, os herdeiros necessários, descendentes, ascendentes, cônjuge, recebem os bens e podem usá-los. Porque é provisório, não pode se desfazer, pode usar. Nessa fase, pode ser que o juiz, dependendo da natureza dos bens, se são bens móveis ou bens que podem facilmente se perder ou ser extraviados, por exemplo, joias de valor, obras de arte de valor, que às vezes as partes podem extraviar, sumir, perder, pode ser que o juiz determine que estes bens todos sejam vendidos, em especial bens móveis, como veículos, etc. É bom que sejam vendidos, né, porque deprecia muito rápido. E o fruto da venda desses bens seja convertido ou em bem imóvel, ou aplicado em títulos do tesouro. Títulos do tesouro, da dívida pública da União. Então você compra, na verdade, hoje tesouro direto. Por que esses títulos aí? Porque eles têm um rendimento, e vai sempre ficar rendendo mais do que a inflação, e, em especial, além do rendimento, há uma segurança. O Estado não quebra, ele sempre paga. Não do que deixar numa instituição privada. Coloca esse título, pronto, fica ali. Isso é nesse sentido. Então, os herdeiros necessários receberão seus bens e poderão usar livremente, fruir deles, colher os frutos e fazer o que quiser com os frutos. Os demais herdeiros, os colaterais, quem são os colaterais? Irmãos, tios, sobrinhos. Estes, se tiverem herança a receber, eles recebem os bens, podem usar, mas para isso precisam dar garantias. Que garantias? Garantia de que eles poderão, voltando o ausente, etc., eles conseguirão devolver estes bens. Então terão que dar garantias. E ainda quanto aos frutos aqui, os herdeiros, os colaterais, eles só têm que pegar metade dos aluguéis que receber e guardar, investir. E a outra metade eles podem usar livremente. Então, aí há a necessidade de se fazer isso. Então, metade dos aluguéis tem que guardar e a outra metade vai usar livremente. Bom, por que ele tem que guardar isso? Porque se voltar, aí vamos lá. Quando que acaba a sucessão provisória? Primeira hipótese. Quando o ausente voltar. Acabou a sucessão provisória, o ausente voltou. Eu vou devolver, então, todos os bens para o ausente. Os herdeiros necessários ficam com os frutos, devolvem os bens. Os herdeiros colaterais, se existiam os colaterais, ou, no caso de testamento, ou não ter herdeiros necessários, eles têm que devolver os bens e metade daqueles frutos que ficaram guardados. Metade dos frutos que ficaram guardados. Bom, aqui só uma ressalva desses frutos que ficaram guardados. Se o ausente não conseguir provar que o seu desaparecimento não foi voluntário e foi justificado, havia motivo, por exemplo, foi viajar para a Tailândia a passeio e acabou ficando preso na Tailândia e incomunicável, não conseguiu dar recado. Então ficou desaparecido lá. E a família não tinha notícia do paradeiro, que ele nem falou que ia para a Tailândia. Ele provando tudo isso, é involuntário tudo, ele vai ter direito àqueles frutos que os colaterais guardaram. Se ele não provar, não consegui explicar muito bem onde estava, então daí os colaterais, esses herdeiros, ficarão com todos os frutos, mas devolverão os bens.
Tá? Isso no caso de voltar o ausente. Mas também termina a sucessão provisória caso tenhamos certeza que o ausente morreu. O ausente morreu, morto, pá, tá, acabou. Opa! Então o que acontece? O que era provisório converte-se em definitivo, as garantias são baixadas, todo mundo pode fazer o que quiser, agora o patrimônio definitivamente é deles, pode torrar, gastar e pronto, porque tem certeza da morte. Tá? E nesse caso, a conversão em definitivo é muito fácil, porque a partilha foi feita, impostos foram pagos, está tudo certo. Apresenta lá, tá? A certidão de óbito, o juiz converte em definitivo e está resolvido. O que era provisório, agora eles têm a propriedade. Então, é assim que funciona. Quando que vai também acabar? Quando for, então, 10 anos depois da abertura da sucessão provisória e o ausente não voltar, tá? Ou então, se o ausente já tinha 80 anos de idade e passou 5 anos das suas últimas notícias, é possível dar início à sucessão definitiva. Tá? É possível dar início à sucessão definitiva. Então, qual que é a diferença aqui? Então, você ficou nessa provisoriedade durante 10 anos. Está usando os bens, etc. e tudo, colhendo frutos e tal e coisa, tananã, tananã. O ausente não voltou. Passou 10 anos, eu peço a conversão em definitivo. Neste momento, quando o juiz declara aberta a sucessão definitiva, há a morte presumida. É aqui nesse momento que há a morte presumida. Lá no artigo 37. 10 anos depois de passado em julgado a sentença que concede a abertura da sucessão provisória, poderão os interessados requerer a sucessão definitiva e o levantamento das cauções prestadas. Então é nesse momento aqui, olha, presume-se esta quanto aos ausentes, no caso em que a lei autoriza a abertura da sucessão definitiva. Então a previsão da morte. Aqui ele é considerado morto. Tá? Então veja, até considerar morto demorou um tempão. Então aqui é definitivo. Então tudo aquilo que era provisório, os bens, etc. Então, agora passa de forma definitiva. Mas vamos pensar, se é definitivo, pronto, pode fazer o que quiser, pode vender, pode torrar, pode gastar, isso aí não tem problema, porque agora é dele, herdeiro. E se voltar o ausente depois disso? Bom, vamos lá, depois disso volta o ausente. Tá? Artigo 39. Regressando o ausente nos 10 anos seguintes à abertura da sucessão definitiva, ou algum de seus descendentes ou ascendentes, aquele que eles haverão, o ausente só terá os bens existentes no estado em que se acharem. Então, o que vai receber o ausente? Os bens no estado que estão. Se dependou, se não sei o que e tal, é o que tem. Se ele sumiu há muito tempo e o que restou agora foi só aquele Corcel 2, que quando ele sumiu ainda era 0 km, então é isso que vai restar para ele. Tá? Ou também segue o artigo 39, os bens que subrogaram em seu lugar. Tinha uma casa, vendeu a casa, comprou outra. Então essa casa que está em seu lugar. Mas, e se não tiver nada? Aí não tem nada. Porque era definitivo, o herdeiro não tinha o compromisso de guardar. Então, é só isso, não vai ter nada. Isso dura para sempre, então a toda hora que ele voltar, 20 anos depois, tem que devolver para essa pessoa, tudo não. Tá? Tudo não. Aí é o seguinte, 10 anos depois, tá, da abertura da sucessão definitiva, aí a coisa é definitiva mesmo. Se o ausente voltar, ele não tem direito a mais nada. Tá? Porque, vejam, já passou um período de tempo aí de mais de 20 anos entre a curadoria, tá, e a sucessão definitiva. Nesse período já deu mais de 20 anos. Então dificilmente regressará. E se regressar, não vai ter mais direito a nada. Tá? Aí é definitivo mesmo. Os herdeiros não têm obrigação nenhuma de devolver patrimônio. Então, depois de aberta a sucessão definitiva, passado 10 anos, se o ausente regressa, não tem direito a nada. Tá? Então, essa é a finalidade. Veja, não é raro, mas não é comum que isso ocorra. E só vai ter essas questões do artigo 22
ao artigo 39 do Código Civil, a questão da ausência, ela só vai ter finalidade realmente existir para aqueles que deixaram patrimônio. Aquele que deixou patrimônio não há nem justificativo por que fazer isso, porque a lei aqui só está preocupada com a administração do patrimônio deixado pelo ausente. Tá? Bom, aqui eu quero fazer uma ressalva para vocês que vão estudar, que sigam um seguinte roteiro de estudo. Assistam a aula, leiam os artigos do Código Civil, leiam o resumo, isso aqui é só um resuminho, tá? É basicamente o que estaria na lousa como roteiro de aula, tá? Leiam o resumo e leiam a doutrina que está na bibliografia básica. Leiam a doutrina que está na bibliografia básica. É extremamente importante isso. Por quê? Lá na bibliografia básica, vocês vão ter isso em profundidade. Qualquer autor. E a bibliografia básica foi escolhida pensando na biblioteca online, ainda mais em tempos de isolamento severo, que não pode ficar saindo, a biblioteca da instituição está fechada. Tá? Então o que vocês fazem? Vão lá na biblioteca online, pega no capítulo lá da pessoa, pá, a ausência, leia aquele capítulo. Estudem, aproveitem esse momento que vocês não estão indo até a faculdade, muitos são de fora, todo o período de locomoção, de ida e volta também, joga junto na conta e começa a estudar. Isso é para estudar? Vamos estudar coisa boa, vamos estudar direito civil. E agora que eu virei youtuber, tá? Façam um favor, inscrevam-se no canal, cliquem no sininho para receber a notificação. Não esqueça de deixar o seu like gostando ou não desse vídeo. Tá? Sejam todos muito felizes.